E aí, pessoal que está vivendo essa quarentena maravilhosa, maravilhosa não, tomara que acabe logo e tomara que a gente logo consiga estar na escola junto, no trabalho junto, que tudo isso passe o mais depressa possível. E eu não sei como é que você está olhando para a situação, mas além de qualquer outra coisa, ore a respeito disso. Ore para que isso tudo passe e a gente consiga superar esse momento. A gente está aqui na nossa série Eles Mentiram para Nós. A gente já falou sobre amor, a gente já falou sobre perdão e hoje quero conversar com você um pouquinho sobre liberdade. Existem algumas coisas sobre liberdade que elas é interessante, algumas ideias sobre liberdade elas são extremamente escravizantes. A gente às vezes tem aquele negócio de eu não vejo a hora de poder fazer isso, de poder fazer o que eu quero, de poder ir onde eu quero, de ter dinheiro para fazer e comprar o que eu quero, e é todo um negócio. E você percebe que a liberdade ela está atrelada muito fortemente à nossa ideia de desejo. Liberdade para muita gente é isso, é poder fazer o que eu quero. Essa liberdade ela não existe. Por quê? Porque os seus desejos não mudam as circunstâncias. Não é porque você quer muito alguma coisa e tem essa ideia, não, querer é poder. Não, querer não é poder. Se eu quero alguma coisa com muita vontade, eu vou alcançar. Se você quer alguma coisa com muita vontade, você vai perseverar talvez até conseguir ou mesmo sem conseguir. Mas não é, o meu desejo não muda a realidade. Não é simplesmente o fato de querer que faz com que as coisas aconteçam. E às vezes tem essa ideia, não, eu não vejo a hora de poder fazer o que eu quero, ir onde eu quero, comprar o que eu quero, estar com quem eu quero. Só que entenda que isso não é liberdade, isso é tirania de desejo. Os desejos também é uma coisa muito louca, porque às vezes a nossa ideia de liberdade é ser escravos dos nossos desejos. A minha ideia de liberdade é viver escravizado por aquilo que eu quero. Eu quero tanto que eu vou usar a minha liberdade para me render, né, para me tornar escravo de algo que eu quero. Isso é bizarro, né? E além disso, tem uma outra coisa também sobre liberdade que a gente precisa pensar, é que a gente fala muito sobre liberdade em termos individuais. Só que a liberdade individual, ela existe dentro do coletivo. Nós somos pessoas que vivem dentro de relações. Nós vivemos dentro de casa, você está vivendo dentro da sua família e você está aí, eu não vejo a hora de poder sair daqui e tudo mais e tal. E a gente começa a se sentir mal porque a gente está num convívio, né, excessivo. Além disso, a gente convive em escola, a gente convive com a nossa turma, a gente convive com os nossos amigos, a gente tem convivências. E esses ambientes coletivos, para que exista liberdade para todos, um não pode ser mais livre do que o outro. A gente não pode, e a gente vive num período onde a gente fala muito sobre privilégios, sobre meritocracia, sobre essas coisas todas. Por quê? Porque quanto mais privilégio você tem, maior é a sua liberdade de fazer aquilo que você quer, de obter as coisas que você quer. O problema disso é que a gente vive num mundo onde a desigualdade, e quando a gente fala de desigualdade social, é uma desigualdade de liberdade. Nem todo mundo tem a mesma liberdade, nem todo mundo tem liberdade de acessar as mesmas coisas. E essa liberdade do indivíduo, quando ela se coloca sobre o coletivo, geralmente o que acontece é que a liberdade de um se torna a opressão do outro. E a gente vive muito em um momento em que dá para ver isso de muitas maneiras. Dá para ver muito isso, muito fortemente, porque é uma pessoa que se sente livre para falar o que quer, para ir o que quer, para mandar da maneira que quer, e geralmente se existe alguém 100% livre, esse já se tornou um tirano. Se existe 100% de liberdade, essa pessoa que é 100% livre, ela já está abusando dos outros, já está oprimindo. E nisso talvez consiste muito daquilo que a gente entende hoje pelas relações abusivas. O que é uma relação abusiva? A relação abusiva é alguém que está abusando da liberdade, e ao abusar da liberdade, ao se sentir livre, acaba oprimindo o outro, acaba abusando do outro, acaba restringindo o outro. Não existe liberdade sem restrição, não existe liberdade sem limites. Liberdade sem limites é a fábrica, é a oportunidade do abusivo. O abuso ele reside nisso, a tirania reside nisso. Não é possível existir. Se você é livre, se você está sendo livre, a sua liberdade está cruzando um limite e está fazendo com que outros tenham a sua liberdade diminuída, você está sendo abusivo. E isso você pode ver em muitas relações. O que a gente precisa é de autonomia. A autonomia é liberdade com responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a minha liberdade e assumo os limites para ela. E você tem a sua liberdade, eu entendo essa liberdade e respeito a sua liberdade. Nas relações a gente precisa olhar para isso e pensar nisso de forma muito, muito, muito honesta e muito sincera. Nós precisamos entender que a liberdade exige limites, ela precisa. Para que exista liberdade coletiva, é necessário que os indivíduos entendam os seus limites, os limites da sua liberdade. Lembra disso,
Pensa sobre isso e pensa muito nisso daí. Se você está vivendo em uma relação onde alguém está vivendo um namoro, onde a sua namorada tem mais liberdade do que você, ou ela se sente livre para restringir a sua liberdade, ou o namorado se sente livre, inclusive, para restringir a sua liberdade, ele não te dá a mesma liberdade que ele espera ter, ela não te dá a mesma liberdade que ele espera ter, você está numa relação desigual, de liberdade desigual. E essas relações de liberdade desigual são oportunidades para o abuso. Então a gente precisa pensar sobre isso e pense também porque talvez você esteja tendo um comportamento abusivo ou um comportamento tirano em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, em relação aos seus amigos, porque você quer tudo que aconteça da maneira como você quer. Lembra aquela coisa, eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. E aí nessa de você ser livre para fazer as coisas que você quer, você está se tornando tirano. E lembre-se disso. Se eu sou livre, mas não respeito os limites da liberdade do outro, já não é mais de liberdade que a gente está falando, nós estamos falando de tirania. Já não é mais um livre que está falando, é um abusivo que está exercendo de forma imprudente e irresponsável o seu domínio, o seu poder e principalmente a sua liberdade. Beleza? Até a próxima.